Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E reúne então a sua família aí, pega a sua Bíblia, pega um papel, caneta para anotar os capítulos e versículos e nós daremos continuidade hoje sobre o estudo sobre os chamados que Jesus nos faz. Na primeira parte do estudo dos chamados que Jesus nos faz, nós vimos ali sobre o que Jesus nos convida. Ele fala: vinde a mim, aprendei de mim, vinde após mim e permanecei em mim. Ou seja, ir até Jesus, aprender de Jesus, seguir Jesus e permanecer em Jesus. E hoje, então, nesta segunda parte dos estudos, vamos ver mais chamados que Jesus nos faz. Então, dando sequência no estudo anterior, a quinta chamada que Jesus nos faz é ao arrependimento. E lá em Mateus capítulo 1, versículo 15, Jesus fala assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vejamos aqui o reino de Deus, que fala aqui no versículo 5, nós podemos considerar como o tema que une toda a Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A palavra reino é usada num sentido de domínio, e no caso aqui o domínio de Deus. E a soberania do reino de Deus também é um fato presente no nosso mundo moral. Mas nós, humanos, constantemente somos rebeldes. E apesar de contestarmos, Deus continua no trono e é Ele que continua reinando. Porém, vai chegar o dia que não haverá mais essas contradições no governo de Deus. Chegará o dia do julgamento. Muito bem. Jesus, quando veio para Galiléia e ele pregava o tempo está cumprido, ele estava falando que as promessas que Deus fez através dos profetas no Antigo Testamento estavam se cumprindo na pessoa dele. O tempo está cumprido, ele falou. E quando Jesus ele fala o reino de Deus está próximo, e ele também fala arrependei-vos e crede no Evangelho, realmente o reino de Deus ficou próximo dos homens, com a presença de Jesus aqui na terra. E a presença de Jesus aqui na terra modificou muitas coisas, confrontou os homens que estavam totalmente desviados. E ter que se arrepender é difícil, porque arrepender-se é mudar de direção. E as primeiras palavras que Jesus fala em suas pregações foi arrependei-vos. Ou seja, volte-se para Deus com uma mudança radical em seus pensamentos. Jesus, ele trazia a promessa da redenção. Então Jesus incluiu um comentário positivo aqui nesse versículo. Fala assim: crede no Evangelho. Então, arrepender-se e crer no Evangelho é querer fazer parte do reino de Deus após o julgamento final. E é esta chamada que Jesus está nos fazendo. Arrepender-se para participar do reino de Deus. Glória a Deus. E a sexta chamada que Jesus nos faz é para servir o reino de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 17, Jesus disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Quando Jesus diz vinde após mim, ele estava falando com homens que estavam ocupados, homens que estavam trabalhando, ele estava falando com homens corajosos, homens de paciência. Jesus não estava falando com pessoas desocupadas que não tinham o que fazer. Pedro e André estavam trabalhando, estavam pescando. Eram homens acostumados ao perigo do mar. O mar é imprevisível e eles estavam acostumados com essas situações. E eles eram
familiarizados com a paciência, porque pescar, um dia você pode pegar e outro dia você não pode pegar nada, então tem que ter essa paciência. E esses homens tinham essas características. Então, o mundo ele é imprevisível, as pessoas são imprevisíveis e podemos ser recebidos, bem recebidos ou até mesmo enxotados. As pessoas podem aceitar o evangelho ou podem não querer. Mas, por primeiro, Jesus precisava ensinar esses homens. Então, por isso que Jesus fala, e eu farei que sejais pescadores de homens. A palavra ela deixa bem claro que aqueles homens teriam que aprender. Primeiro eles teriam que aprender. E Cristo nos chama não pelo que somos, ou pelo que nós conhecemos, para levar a palavra de Deus. Mas Jesus nos chama porque Ele é capaz de nos ensinar e de nos transformar. Então, quando você tem o seu chamado, não precisa ter medo, não tenha medo de ser chamado para o ministério. Quando é Jesus que te chama, é Ele que vai te capacitar. E a sétima chamada que Jesus nos faz, Ele nos chama para a ressurreição. Lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus fala assim: não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Misericórdia. Bem, as chamadas que Jesus fez até agora, no estudo que estamos fazendo hoje, foram para nós, para o nosso arrependimento e para o serviço. Agora, aqui em João, no capítulo 5, Jesus nos fala um pouco mais adiante, um pouco mais além. Nos leva lá para o futuro, onde todos nós ressuscitaremos e seremos julgados, ou seja, no juízo final. E ele fala, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ele está falando, vem a hora. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aqui Deus nos chama para apontar os nossos erros e acertos. E isso segundo o que tivemos feito aqui em vida, o tanto bem como o mal. E conforme está escrito em 2 Coríntios 5:10, que fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. No julgamento, após a morte e ressurreição, então seremos responsáveis pelas obras que fizemos na carne. É isso que está falando aqui em 2 Coríntios. E neste momento, nós não teremos mais o advogado que vai interceder por nós. O advogado Jesus, ele apenas intercede quando nós estamos vivos. É onde nós podemos ainda nos arrepender e praticar o bem. O que se arrepender dos erros e aceitar o chamado para servir, então esses sim serão ressuscitados para possuir o reino de Deus. E ao contrário, os outros para a condenação. Então temos que aceitar, o momento é agora de nós aceitarmos o chamado de Jesus. Então a oitava chamada que Jesus nos faz é a chamada para possuir o reino. Lá em Mateus, no capítulo 25:34, a palavra fala assim: então dirá
aos que estiver à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá o rei, ou seja, o Senhor Jesus que é o rei, e agora atuando como um juiz. E somente para nós confirmarmos aqui na palavra, lá em João 18:37, fala que Jesus é o rei. Diz assim: disse depois Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, porque aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em João, no capítulo 5:22, também confirma essa autoridade de Jesus como um juiz. Fala assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Glória a Deus. Então Jesus, como rei, nos chama para recebermos a herança, para possuir o reino e possuir o reino junto com ele. E como juiz, ele nos julga se estamos aptos para receber essa herança ou não. E voltando lá atrás, ainda em Mateus 25:34, Jesus ele disse: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Benditos do meu Pai, Jesus está falando, vocês estão sendo elevados à felicidade através de Deus, por terem vencido. Os benditos do meu Pai são aqueles das bem-aventuranças, lá em Mateus 5, porque deles é o reino do céu. Então, os escolhidos são convidados para possuir o reino. Ou seja, seremos recebidos como filhos de Deus, conforme está na segunda parte do versículo 2, lá de 1 João 3:2, que fala assim: mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Glória a Deus. Então, essa oitava chamada que Jesus nos faz, que é para possuir o reino, é somente para o povo separado, o povo escolhido. Então, fica aqui o convite que Jesus está nos fazendo. Convite para possuir o reino de Deus, e possuir eternamente. E as dicas, então, são ir até Jesus, porque Jesus é o mestre, seguir a Jesus, porque Jesus é o caminho, aprender de Jesus, porque Jesus é a verdade, arrepender-se dos erros, e Jesus é o nosso advogado para interferir, permanecer em Jesus, porque Jesus é a vida, servir as obras do reino, porque Jesus é o rei, e, por fim, ser ressuscitados e possuirmos o reino de Deus, porque Ele nos prometeu que assim vai ser. E para finalizar, lá em 1 João 3:2, João fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Glória a Deus. Amados irmãos, aceite essa chamada que Jesus está te fazendo e viva eternamente na presença de Deus. Amém? Hoje eu fico por aqui e deixo a oportunidade para os irmãos que estiverem interessados em estudar a Bíblia, para fazer alguma sugestão de assunto para os próximos estudos, assuntos dentro da Bíblia. E aqueles que estiverem interessados,
pode mandar o assunto para mim através do YouTube, do Face ou pelo WhatsApp. Amém? Vamos orar junto e agradecer a Deus por essa oportunidade? Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, nós vamos até Ti em nome de Jesus, te agradecer, ó Pai querido, pela essa oportunidade de estudos que nos tem dado. Pai, obrigado por nos ensinar, obrigado por nos mostrar o caminho, obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar e esclarecer essas chamadas que Tu tem nos feito e muitas vezes nós não temos, Senhor Deus, ouvido. Pai, visite a cada um, Senhor Deus, aonde estiver neste momento. Abençoe a ele e o lar dele, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos.